Eu vou do outro lado da tela e a gente vai conversar hoje, tendo a satisfação de receber aqui na nossa live. Eu venho costurando, primeiro buscando contato, e a Sandra foi o meio que nos fez chegar, e eu fui buscá-la em Feira de Santana, e tenho a satisfação de apresentar aos meus amigos, às pessoas que acompanham o nosso trabalho há quase 30 anos, né? Quer dizer, o nosso trabalho de comunicação já tem 32 anos, Chico. O rádio é que Barra do Mendes inaugurou há 27 anos atrás, na RBM, AM, à época, né? E a gente fica muitíssimo feliz de recebê-lo aqui na live do Léo, inaugurando inclusive espaço novo, né? A gente estava acostumado naquele tempo com o bolachão, com a caceteira, começando a se falar em CD. Computador, a gente não sabia que bicho era esse, não. No estúdio da RBM. Agora me atrapalha a frequência, 1480, 1580 kHz. Chico Lagedinho, boa noite, bem-vindo à live do Léo e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo em paz? Boa noite, Léo. Boa noite, é bom demais falar com você. É bom estar falando com Sandra, ainda com aquela carinha de adolescente. Eu vi a foto dela recentemente no WhatsApp, ela não muda nunca, né? E é bom falar com você também, tá jovem, forte, 32 anos de rádio, ainda está com a voz muito bonita, meus parabéns. É bom demais. Você estava falando agora do bolachão e eu me lembrando da palavra long play. Ninguém nem sabe o que é. Em contraposição ao compacto simples. O long play tinha 12 músicas. Você está me ouvindo, não é? Sim. O long play tinha 12 músicas e o compacto simples só tinha 2. Então a gente, a denominação long play justamente porque era um disco longo, um bolachão. E depois veio o cassete, não é? Você trabalhou ainda com cassete, começou a trabalhar também com cassete. A fita cassete e a caceteira que eram cartuchos, né? Na época. Perfeito. O cassete a gente tinha como colocar 30 músicas, que já era uma maravilha das maravilhas. Se colocar 30 músicas num cassete, né, para você ouvir ou colocar no rádio, enquanto você deixava prontinho ali já na caceteira para tocar música, selecionar, ou o long play, o LP, que era na base do arranha, né? Do operador de áudio, do operador de estúdio, você do outro lado, um vidrão no meio. Mas foi assim que a gente construiu a comunicação, não é? Ainda não éramos os coringas daquela época, não, né? Não. Que hoje fazem tudo. Aqui no estúdio, por exemplo, sou eu e o computador. Depois de eu de novo. Depois dele é nós de novo. E aí a gente vai seguindo. Chico, junto com você, às terças e quintas, eu recebo aqui com satisfação um morense jovem. Eu não sei se ele conhece essa linguagem de long play, de bolachão, caceteira, estúdio, não sei o que e tal. Não, acho que ele não conhece essa linguagem, não. Mas é advogado, é assessor parlamentar do senador Paulo Paim, em Brasília. E é daqui da comunidade Lagoa Nova, de Morro do Chapéu. E nos dá a satisfação de trazer informações em primeiríssima mão do Congresso Nacional. Né? Hoje, inclusive, o Congresso, ele até pediu para chegar mais cedo, porque parece que o Congresso hoje sofreu uma baixa em função da Covid e certamente os trabalhos foram suspensos. Nos confirma essa informação, doutor Leandro Lemos, do outro lado da tela, ao seu lado está o meu primeiro diretor de rádio, Francisco Otávio Lima Ferreira, mais conhecido por Chico Lagedinho. Depois eu quero saber o que desse Lagedinho ele vai contar para nós. Boa noite, Léo. Boa noite, Chico. Prazer aí participar da live do Léo contigo. Uma boa tarde aí para todos os amigos de Morro do Chapéu. Pois é, Léo, o Senado, hoje o Congresso Nacional, principalmente o Senado Federal, teve uma grande baixa, o falecimento do senador Major Olímpio, que foi um dos 3 senadores diagnosticado positivo, né, para a Covid, depois daquela sessão semipresencial que teve aqui. Ele foi um dos senadores que esteve presencialmente participando das discussões. Na semana seguinte, já internado com a Covid, eu acho que eu cheguei a comentar aqui, ele tentou fazer uma participação virtual, participar de uma votação da PEC emergencial ali, fazendo um apelo para manter o Fundo de Segurança Pública e outras coisas, e não conseguiu terminar a fala
pelo estado de saúde já agravado pela Covid, e um senador jovem, né, para o Senado, que nós temos um público ali de senadores já com idade mais avançada, e ele é um desses senadores mais jovens, tinha 58 anos, e hoje veio a óbito em decorrência das complicações da Covid-19. Aí, então os trabalhos se paralisaram, né, em função disso. Pois é, tinha uma previsão do Senado Federal fazer uma atividade hoje, uma sessão deliberativa, acabou que já estava ali um pouco de ressaca pela a sessão do Congresso Nacional ontem, e aí foi tudo cancelado, até a sessão de debates que teria amanhã no Senado foi cancelada em razão da decretação do luto, né, de 3 dias, então as atividades do Senado só voltam na semana que vem. O Senado só faz deliberação agora na próxima terça-feira, e assim mesmo nós não temos ainda uma pauta definida. Hoje pela manhã teve uma reunião de líderes, foi um pouco tensa, porque essa questão da Covid tem deixado aqui o ambiente muito tenso, sobretudo entre os senadores ali, né? A oposição e boa parte de os senadores independentes vem cobrando do senador Rodrigo Pacheco a necessidade de instalar a CPI da Covid, que é uma CPI direcionada a avaliar especificamente a gestão da Covid, com a questão dos recursos, a omissão do governo, e isso tem criado aqui um debate muito grande em cima disso. O senador Rodrigo Pacheco, presidente, foi eleito com apoio do governo, né, apesar de ter tido um acordo ali, grande parte da oposição ter votado nele, né, ele vem tentando de todas as formas fazer com que essa CPI não seja instalada, mas a pressão vem subindo, e eu acho que a morte do senador Major Olímpio pode, inclusive, fazer crescer esse apelo dos senadores para que essa comissão seja instalada. A partir dessa reunião de líderes ali, como uma forma também de não instalar agora essa CPI, o senador Rodrigo Pacheco fez um compromisso com os demais senadores que vai montar um grupo, né, e tentar fazer uma integração do Ministério da Saúde com o Parlamento, com o Poder Executivo, com os governadores e prefeitos, para tentar melhorar essa gestão da Covid. E aí, logicamente, que ele está buscando que essa CPI, diminuir um pouco essa pressão para a CPI não ser instalada. São capítulos que a gente vai ver, e o senador Rodrigo Pacheco tem uma credibilidade muito grande de senadores, acabou de se eleger como presidente, mas avalio que ele coloca aí o seu peso e a sua credibilidade, né, em jogo para tentar segurar essa CPI, e vai, acredito que bastante trabalho se o presidente da República não mudar o direcionamento da condução da questão da gestão da saúde, como se bem dito aí, né, o próprio ministro, que será ministro, né, não é ainda porque não saiu a nomeação, mas o ministro disse que a política é do governo, e isso tem sido entendido que a gestão da pandemia não vai mudar com a saída do ministro Pazuello. Eu quero colocar Chico nesse debate, porque Chico, ele era o diretor da emissora, ele fazia musical também, mas era o editorial, era quem dava o norte das notícias na Rádio Barra do Mendes AM, quando lá nós trabalhamos. E o Leandro, Chico, essas informações que ele está passando aqui agora, você vai ver no Jornal Nacional, no Jornal da Band, no Jornal mais tarde. A gente aqui traz em primeiríssima mão. E o Leandro escreveu um artigo muito interessante para o site Migalhas, nós reproduzimos aqui no nosso site. Novo auxílio emergencial não é suficiente para afastar a situação de vulnerabilidade socioeconômica. A situação fiscal do país é conhecida, mas o auxílio emergencial precisa suprir minimamente a renda para que as pessoas que perderam ou não podem auferir renda durante a pandemia tenham as condições mínimas de sobrevivência. Chico, como é que você está vislumbrando essa situação? E agora parece que cortou na carne do Congresso, né? Quando você perde um senador da nação, né? Vítima da Covid-19. Você é muito bom para essas análises políticas aí. O que é que você vislumbra aí desta situação toda? Boa noite, Léo. Boa noite, desculpa, doutor Leandro. Léo, já falei. Boa noite, doutor Leandro. Veja só, acho muito importante o auxílio emergencial. Mas antes dele tinha que ter vindo a vacina, tinha que ter havido investimento maior, tanto pessoal dos governantes, como investimento financeiro, claro.
mas eu quero dizer é empenho. A palavra é, nós tivemos e estamos dentro de uma situação de pandemia em que há um governo negacionista, senadores negacionistas, né? E esse discurso da gripinha tem trazido essa nação a 280 mil mortos. Ou seja, 15 morros do Chapéu já morreram. Né? Todos os dias morrem 3 mil pessoas, vamos dizer 10% da população do município de Morro do Chapéu, todos os dias estão morrendo. O auxílio emergencial é muito importante, mas antes dele, a preocupação nossa é com salvar vidas. Uhum. Essa é a minha postura sobre isso. Uhum. Você está vendo, Leandro, com quem foi que eu aprendi a fazer essa incisão todinha nas paradas? Eu digo a ele e a Márcio Brito, que são os dois irresponsáveis pelo que eu me tornei na comunicação. Pois é, algo mais para trazer aí de Brasília, ou por enquanto a gente fica com o luto e aí só semana que vem para ter alguma atividade? Pois é, Léo, eu só antes de fazer um comentário, eu concordo com o Chico, acho que a política da gestão da pandemia, ela foi uma política errática, infelizmente não se sabe qual é o objetivo ainda de fazer isso. A gente está há 1 ano de pandemia e o Brasil entrou num pico mais grave da pandemia. As vacinas o país demorou muito a adquirir, estamos nos arrastando na vacinação, nós não conseguimos ainda vacinar sequer 7% da população. E isso é de uma extrema gravidade, a gente está com um vírus circulando à solto com novas cepas com uma agressividade muito maior. Nessa semana agora, na terça-feira pela manhã, teve uma reunião da CPI, da comissão que faz o acompanhamento da Covid, né? Ela foi criada lá quando decretou o estado de calamidade pública. Essa comissão foi recriada agora e ela fez uma reunião com alguns governadores na terça-feira. E as falas são extremamente graves dos senadores relatando a situação dos estados. Para você ter uma ideia, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele relatando a situação do Rio Grande do Sul, ele disse: a nossa situação no pico da doença em novembro, nós perdíamos 500 pessoas por semana. Nesse momento, o Rio Grande do Sul está perdendo 1.200. E a projeção que está sendo feita é que no final do mês passe a morrer 2.000 pessoas por semana no Rio Grande do Sul. E isso foi na terça. Ontem, Rio Grande do Sul já registrou 500 mortes em apenas um dia. Então, é de uma extrema gravidade, de fato. E em relação ao auxílio, e aí o artigo que eu escrevi, hoje, às 17 horas, estava marcado para o presidente Jair Bolsonaro vir ao Congresso Nacional entregar a medida provisória que vai restituir o auxílio, e aquelas notícias que eu cito no artigo, tudo indica que de fato ela está sendo confirmada pela medida provisória que já foi assinada, apesar de não ter sido publicada, ia ser publicada hoje, depois da entrega, em razão do falecimento do senador Major Olímpio, foi cancelado, mas eu acredito que amanhã vai estar no Diário Oficial confirmando o auxílio emergencial de R$ 150 a R$ 375. E é um valor muito baixo, né? Por mais que a gente discuta a questão do aumento do endividamento, quando você pega um valor de R$ 150 hoje, na realidade, com aumento de preços, principalmente dos alimentos, R$ 150 não vai fazer com que aquele trabalhador que perdeu renda fique em casa, né, para cumprir isolamento social. E aí a tendência vai ser mais difícil ainda de que essas medidas de isolamento que estão sendo adotadas praticamente no país inteiro, elas sejam cumpridas e que tenham cumprido sua finalidade, né? Mas vamos ver como será os próximos dias. A fala do governador Dória também, né, de São Paulo, foi muito forte. Ele fez críticas pesadas ao governo, falou também de uma situação de gravidade que São Paulo vai enfrentar nesses próximos 2-3 semanas. O governador Casagrande do Espírito Santo também. Então, são coisas que a gente tem que olhar, e aí a gente pode pegar que são governadores, né? O Dória e o Eduardo Leite do PSDB, o Casagrande é de outro partido. Então, assim,
não adianta ficar politizando essa questão, porque a gravidade está aumentando e nós precisamos conter, né, a transmissibilidade desse vírus para ver se a gente consegue reduzir o número de mortes e retomar minimamente as atividades econômicas. Léo, teve sessão do Congresso na terça-feira, foi uma sessão bem tumultuada, foi preciso muitos acordos, alguns vetos saíram de pauta, mas eu destaquei um veto aqui que eu queria comentar, porque é um veto que, quando foi oposto esse veto, eu tinha comentado desse projeto, que permite a utilização daquele fundo, geralmente conhecido mais como FUST, mas é um fundo de universalização do serviço de telecomunicação. Foi aprovado um projeto para permitir que parte dos recursos que estivessem nesse fundo fossem destinados àquelas escolas públicas, né, principalmente de áreas rurais, para aumentar o acesso à internet, dar uma internet de qualidade, permitir que esses alunos comecem a voltar a ter aulas. Isso tinha sido vetado, o Congresso Nacional derrubou esse veto. Então, a gente faz aí um desejo, deixa aí aqui os nossos desejos que sejam realmente aplicados esse fundo nas escolas rurais e para que esses alunos voltem a ter aulas, né? O Banco Mundial lançou um estudo aí dizendo que vai ter uma perda muito grande na questão do aprendizado das crianças, principalmente na área rural. Então essa derrubada do veto é importante. A gente que tem uma área rural aí significativa em Morro do Chapéu pela extensão do município, né? A gente deve ter grandes problemas aí de conexão nessas áreas rurais. Não sei exatamente como está a situação, se o Morro do Chapéu conseguiu implementar as aulas online no interior do município, mas é uma ajuda que chega, o recurso que está parado no FUST poderem ser aplicados, né, nas escolas. Então, e por fim, Léo, a Câmara hoje está tendo deliberação, né, no instante fez uma paralisação para fazer um minuto de silêncio ali. A Câmara aprovou um projeto, esse caso eu também comentei aqui, aquele caso de uma influencer que acusou um empresário de estupro, salvo engano, no Paraná, em Santa Catarina, dentro de uma boate. Ela foi vítima ali na audiência, né, com um advogado, um juiz, o promotor. O advogado foi extremamente agressivo, mostrando foto delas em situações que não tinha nada a ver com o caso. Né? Esse caso teve uma repercussão muito grande na época, né? E hoje, como uma resposta, a Câmara aprovou, né, um projeto que determina a exclusão de manifestações ofensivas, né, aquelas vítimas ou eventuais vítimas de estupro em audiências públicas. Isso é uma resposta ao caso Mariana Ferrer, como outros que acontecem. Mas na próxima semana a gente deve voltar com as atividades aí do Senado e aí comentamos a pauta, tanto da terça como dos outros dias. Leandro, quero convidar você para, se tiver a oportunidade de continuar assistindo a live, o Chico, no final, a gente vai trazer aqui o trabalho de faculdade dele, onde ele traz Morro do Chapéu como pano de fundo, né? Como sendo o seu objeto de estudo. E isso também nos engrandece muito e a gente tem muita felicidade em estar nesse momento com a presença do Chico aqui e ainda mais trazendo Morro do Chapéu como uma das suas pautas de estudos, né? Deixa eu abraçar aqui S. Barbosa, Tiago, Raquel Bagano, Akira Ribeiro, Douglas Sampaio, Mar da Costa, turma do Instagram acompanhando a gente. Leandro, brigadão pela participação de hoje, meu amigo. Bom final de semana, até terça, então. Valeu, Léo, muito obrigado. Um abraço para vocês, bom final de semana. Chico, prazer de conhecer. Um abraço para ti. Valeu. Prazer foi meu, doutor Leandro. Foi bom falar com você. E parabéns. Né? Você traz notícias interessantes, discussões muito interessantes. Parabéns. Te agradeço. Valeu, Léo, um abraço. Abraço, bom final de semana. Igualmente. Chico, o jornalismo hoje em dia ele está bastante dinâmico, né? A internet nos permite isso. A gente que faz o rádio hoje, o WhatsApp, a gente encaminha um áudio, de repente um vídeo, enfim, aquele tempo era bem mais tranquilo, né? Léo, parece que cortou um pouco, mas eu não sei se só para mim. Mas eu tô te ouvindo. Está me ouvindo bem, não é? Sim. Veja só queria fazer uma pontuação aqui. Quando nós estamos falando aqui da Covid, eu acho que essa é uma pauta interessante. Sim. Sabe? E quanto mais a gente está tocando nisso, melhor para todos nós, serve de alerta, serve de informação. Mas em jornalismo, e meu curso é jornalismo, eu sou jornalista de formação, né? A gente aprende que
os eventos só nos comovem pela proximidade. Aham. Então, se há uma enchente em Santa Catarina, não nos causa choque. Agora, se há uma enchente aí numa baixada, aí no Chapéu, e leva uma única casa, isso será um assunto de discussão durante semanas. Então, quando eu falo morre um Morro do Chapéu, a minha tentativa aqui foi, na verdade, de trazer para junto da gente o fato. A gente sentir a dor alheia, ter alteridade, Uhum. se colocar no lugar dos outros, imaginar que nós temos 300 mil mortos quase, e esses 300 mil mortos não são órfãos. Eles têm mãe, às vezes têm pai, às vezes têm mãe, têm filhos, têm irmão, têm parentes, são famílias. Isso multiplique por 4, você tem mais de 1 milhão de pessoas chorando os mortos por uma família. Verdade. Hã? Essa fala sua, Chico, me arremete à situação de que as pessoas às vezes imaginam que o jornalista ele é frio por apenas emitir a notícia. Ele não tem sentimentos, ele não tem humanidade, ele não tem fraternidade, empatia, e não é nem de longe a realidade que a gente vive, né? A gente às vezes se obriga a omitir o sentimento porque precisa passar a notícia, né? Mas ela também mexe com a gente, nós também somos humanos, nós também temos famílias, enfim. Chico, vamos fazer o seguinte, me dê aí 2 minutos, eu vou trazer aqui os parceiros e eu volto querendo saber primeiro o porquê do nome Chico Lagedinho. Tá bem. Aí eu vou entrar depois na nossa fase lá de Barra do Mendes, enfim, e a gente vai falando um pouco dessa história, tá certo? Tá bem. 2 minutinhos. Você nunca sentiu tanto frescor em um Malbec. Novo Malbec Plan. Compre e concorra a um BMW conversível 0 km. Mais disso da saúde, a NB Clínica Médica Odontológica começa mais um ano com novidades. Além dos atendimentos médicos, odontológicos e laboratoriais, passa a contar com um espaço para zelar pelo seu direito. É o Escritório de Advocacia Doutora Catiana Souza. Contato pelo telefone 3653-1536. NB Clínica Médica e Doutora Catiana Souza. Uma família cuidando da sua saúde e do seu direito. Rua Antônio Balbino. Telefone 74 3653 2487 98803 5145 e 99940 3834. Centro de Morro do Chapéu. Léo Ricardo. Léo Ricardo. Léo Ricardo. Euzinho de volta. A live do Léo de hoje recebe Francisco Otávio Lima Ferreira, Chico Lagedinho, que é como nós carinhosamente conhecemos, nosso primeiro diretor no rádio, nosso padrinho no rádio, alguém que lançou lá a oportunidade de se buscar. Precisamos de locutores. Inscrevam-se para testes na Rádio Barra do Mendes. Eu estava na região de Barro Alto na época. Peguei a bicicleta e me mandei para Barra, Chico. Quis nem saber. Fui lá ver se eu tinha condição de assumir uma daquelas oportunidades que eram dadas. Eu estava começando, né, na locução, tinha 4 anos, fazendo carro de som e tal. E encontro Chico Lagedinho. Por que Chico Lagedinho? Lagedinho é o nome de uma propriedade que meu pai tinha aí perto de América Dourada. Chamava-se Fazenda Lagedinho. E como se sabe, no nosso Nordeste, as pessoas são denominadas, né? São adjetivadas. Uhum. Então, João, filho de José, João de Zé, né? Uhum. E aí vai. Como tinha essa Fazenda Lagedinho, o pessoal começou a chamar Antônio da Fazenda Lagedinho. Isso virou Antônio Lagedinho e terminou chegando em mim, Chico Lagedinho, que não sou Lagedinho, mas terminou sendo, entendeu? Esse Lagedinho aí é herança de apelido
apelido nordestinês, né? Uhum. Mas que eu acho muito interessante até hoje. Onde eu moro, ninguém me conhece por esse nome. Me conhece como Chico Ferreira. Mas onde, na região de Irecê, na região de Fábio, né? Morro do Chapéu, eu sou conhecido como Chico Chico Lagedinho. Lagedinho. Muito bem. Como é que você enveredou para a comunicação? Porque, assim, é natural que aconteça, como aconteceu comigo, com a Sandra que está nos assistindo, que a oportunidade surja e aquela época, as rádios de Irecê, a RBM, o Mirão e companhia, eles abriam espaço para que as pessoas fizessem testes do rádio, né? Mas a direção da emissora era algo que a gente nem imaginava que chegasse para nós. E você alcançou este ápice. Como é que foi esse contexto de Chico na comunicação? A RBM, em algum momento, ela estava com dificuldade administrativa. Miro fazendo leis políticas e tal, e Dona Lourdinha, na empresa que eles têm, uma loja, e a RBM, os filhos dela ainda eram novos, e a RBM estava meio que desarticulada na época, foi o que ela me disse. E ela sabia que eu tinha uma boa gestão e me convidou para tomar frente e assumir, inclusive, as despesas, é claro. Uhum. Na verdade, não foi um aluguel, porque ela não me cobrava absolutamente nada. É bom que se deixe claro isso. Foi uma transmissão do controle da empresa para minhas mãos, onde ela me deu, inclusive, documento particular e que me dava o direito de demitir, admitir, gerir, cortar despesas, o que fosse necessário. Uhum. Foi daí que a gente reajustou a RBM na época, crescemos muito em audiência, nós tínhamos uma equipe boa para captar recursos e abrimos aquela oportunidade para você e para a Sandra Lopes, que me deixa muito feliz. Ô Chico, hoje a coisa tá fácil demais. Os transmissores são também computadorizados, ainda tem, obviamente, elementos que não vão se perder por tão cedo, né? Transistorizados e tal e tal. Mas naquele tempo a gente trabalhava com o transmissorzão valvulado. O bicho, para funcionar, tinha que esquentar meia hora ali. Como é que era esse contexto técnico da época, Chico? Isso, e assim, o transmissor da RBM, ele tinha capacidade para 1 quilo. Uhum. Era um ótimo transmissor. Só que para economia de energia, porque os custos da RBM estavam altíssimos e não estava tendo rentabilidade, Dona Lourdinha e Miro autorizaram a derrubar isso em 25%. Quando eu assumi, a RBM tinha menos de 25% da sua capacidade de transmissão. Uma válvula velha também. Aí nós tivemos que comprar válvula nova, uma coisa que ninguém entende o que é isso, né? Comprar uma válvula, né? Para colocar no transmissor, uma válvula nova, liberar potência para 1 quilo e começar a trabalhar para que esse custo, que era muito alto e até hoje deve ser muito alto, de energia, fosse compensado. Hoje ia valer a pena botar energia solar lá, viu? Valia. Até porque é a única energia que não vai acabar por tão cedo. Se acabar, a gente se acaba junto, né? Verdade. Chico, e quando você sentiu a necessidade de reformular sua equipe, aí nasceu a oportunidade de chegarmos, eu, Sandra, e acho que à época mais 11 pessoas submeteram-se àqueles testes ali. Você tinha uma equipe muito boa de operadores de áudio, Sandra Lopes, amigos queridos, como é bom ouvi-los. Então você já tinha a base, os bastidores, mas você precisava da linha de frente, porque hoje não, repito, a gente está aqui fazendo todo o trabalho com um computador que nos permite várias adições ao que a gente faz, mas naquela época era muita coisa para ser movimentada, então o locutor ficava restrito apenas a fazer o trabalho de locução, a ler as cartas, as notícias, os recados que chegavam. Fulano, amarra o jegue aí que eu vou buscar a tal hora. Mais ou menos por aí. Notas de falecimento. Exato.
Como é que casamento. como é que você vislumbrou essa necessidade de renovação e como foi que você montou esse processo para chegar até a minha Sandra naquela oportunidade? Justo. Naquele momento, a gente tinha uma equipe muito boa, né, de apoio, mas a nossa programação ela estava cansada. Inclusive até pelo o estilo musical, estava muito apegado a um estilo só. Todo mundo queria fazer programa sertanejo, todo mundo queria fazer programa de música sertaneja. Não havia uma visão nova de mercado, não havia locutores com a voz jovem, não havia locutores novidadeiros, digamos assim. Uhum. E aí, quando nós fizemos aquele teste, 11, 12 pessoas, não lembro mais, tinham algumas pessoas em Barra do Mendes, né? A maioria, entre elas Sandra, tinha você, que estava vindo de fora, e eu ainda recebi uma pressão muito grande, porque coloquei um forasteiro, porque tinha pessoas da cidade que se achavam em condições de ter ocupado o lugar. Você sabe como é essa Sim. coisa de comunidade pequena, Uhum. né? Mas hoje eu estou convicto que eu fiz a aposta certa. Né? Estou convicto. E lamento Sandrinha não ter continuado na área. Gostaria de saber que ela também estaria na área. Eu, quando saí de Barra do Mendes, fiz jornalismo, né? Inclusive o meu trabalho de conclusão de curso, que a gente chama de monografia, também foi com base na capacidade de comunicação das pinturas rupestres em Morro do Chapéu. E aí, alguns anos depois, eu fui fazer mestrado. Me candidatei a uma vaga de mestrado por influência de minha filha, de meu genro, família, né? Influíram e pediram para que, me propuseram para que eu fizesse um mestrado. Eu me candidatei desanimado com um mestrado na área de cultura, de memória, na UFES, né? Universidade Estadual de Feira de Santana, e terminei sendo o segundo colocado. Né? Aí, depois de aprovado, foi que veio a preocupação. E agora? Eu tinha que fazer, né, uma dissertação, defender, né? E aí foi quando eu me lembrei de trabalhar Morro do Chapéu, trabalhar as pinturas rupestres. Nesse caso, eu deixei de trabalhar ela enquanto comunicação só, enquanto um ato de comunicação, de jornalismo, na verdade, porque foi essa linha que eu tentei seguir no meu TCC, em que a pintura rupestre era uma forma de comunicação noticiosa, onde as pessoas desenhavam nas rochas e estavam noticiando uma guerra, uma caçada, noticiando um ato do cotidiano. Uhum. A partir disso, a minha dissertação de mestrado já buscou outro rumo, que foi tentar fazer uma referência entre a pintura rupestre e a animação gráfica. Porque se você for observar algumas pinturas rupestres, na maioria dos rupestres que tem na região de Morro do Chapéu, eu me refiro apenas à região que eu pesquisei, que é Isabel Dias, Serra Nua, Tareco, aquela região, graças à ajuda de um amigo chamado Luciano, me ajudou demais lá no Tareco, eu passava dias por lá. Então, o que nós descobrimos é que você observa, por exemplo, um cervo, um cervídeo, um veado desenhado, ele não está só, são vários, um seguindo o outro. Se você observar aquilo com um certo cuidado, você vai notar que ele parece estar em movimento. Porque quando você desenha num caderno vários desenhos em cada folha, e você abre essa folha, ela movimenta o desenhozinho. Essa é o princípio da animação. Né? Você vê uma ema desenhada, você vê 10, 12 emas, uma em sequência da outra. Acredito eu, é uma suposição, e foi essa a minha defesa na dissertação, é que aquilo ali numa toca à noite, iluminado por fogueiras, quando o homem pré-histórico sentava para contar uma história, ele usava, você mostrou agora aí uns cavalinhos e tal,
ele usava esse auxílio visual para simular uma animação. Essa é a minha perspectiva, né? Imagino que havia, sim, uma intenção, uma intencionalidade de movimentar aquelas pinturas rupestres. A gente, enquanto você fala, vai mostrando aí o seu trabalho. Fico lisonjeado em poder dispor desse trabalho. Vou buscar o meu da conclusão do curso de marketing para lhe mandar, viu? Tá bem, mande. Diz a faculdade que ficou na biblioteca como um dos melhores trabalhos da época, por conta da linha de pesquisa que eu fiz. Mas observo aqui, olha só o que você mostrava, né? Uma família em passeio, enfim, mas em movimento, enfim. Se você observar, você vai ver que há uma mudança no passo de cada uma dessas emas, né? Uhum. Dessas aves. A gente chama de ema, mas a gente não tem certeza que é uma ema, porque isso foi feito, desenhado há 8, 9, 10 mil anos atrás, mas a impressão que nos dá é que é uma ema. Uhum. Você observa que ela muda. Ela muda o passo e ela vai crescendo até chegar a você. Observe que ela, lá no início do desenho, ela é pequena. E ela vem crescendo até chegar visualmente a você. Da mesma forma que seria uma ema correndo em sua direção. Uhum. Ao longe você enxergaria pequena e ela cresceria com a proporção que chegasse próximo da gente, né? A proximidade. Interessante isso aí. Ô Chico, como é que você enxerga essa riqueza histórico-cultural, e não diria só histórica, eu diria pré-histórica, que Morro do Chapéu tem ao seu derredor, e que a gente observa isso aqui dentro da cidade com uma presença muito grande de estudiosos, mas que isso não é explorado a contento para trazer esse retorno financeiro diretamente para a população em si. Algumas empresas usufruem, né, da hospedagem, da alimentação, do abastecimento de veículos, do conserto de veículos, enfim. Mas a população em si, ela não tem tanto acesso assim, a essas pessoas que, como você, passaram dias aqui estudando Morro do Chapéu para a conclusão do seu trabalho, enfim. E a gente fica lamentando isso e, por outro lado, felizes porque será que realmente isso traria apenas digamos assim, a condição socioeconômica de melhora, ou isso traria também, por consequência, como já há, uma destruição de parte desse grande acervo que aí está? Professora Aniede Guidon, que a gente pode denominar de papisa da arqueologia rupestre no Brasil, ela disse o seguinte: aqui em São Raimundo Nonato é um parque arqueológico fantástico e vai continuar sendo até o dia em que Morro do Chapéu e a Chapada Diamantina forem explorados. Palavras de quem construiu toda uma estrutura na Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, professora Aniede Guidon. Uhum. Ela tem consciência, tanto ela como a professora Gabriela Martins, todas as duas têm consciência que Morro do Chapéu é um celeiro imenso de arqueologia rupestre. O problema é, isso dá retorno financeiro ao município? Sim, a longo prazo. Mas você precisa investir. É preciso investimento. Não é? Hoje, e eu estou dizendo isso a você porque eu talvez, e aí é sem nenhuma vaidade pessoal, talvez eu seja uma das pessoas que mais conhece pintura rupestre no Morro do Chapéu. Eu visitei mais de 150 tocas e não visitei 1%. Uhum. Visitei mais de 150 tocas, eu conheço muito. De passar dias, dormir no mato, comer mal, ficar acompanhando o que um caçador me dizia, o que um garimpeiro diz, e eu fui. E eu conheço, e sei do potencial. O pior é que esse potencial, esse material está sendo destruído pelos próprios caçadores, garimpeiros. Uhum. Eles chegam em uma toca, eles riscam, ele faz fogo. Eu não sei se é do seu conhecimento, tem um lugar
ali próximo, chamado Serra Nua, de frente da Lagoa da Velha, Uhum. bem de frente, tem uma área chamada Serra Nua, tem uma cachoeira muito bonita, acho pouquíssimo conhecido de Morro Chapéu, porque essa cachoeira também ela é temporária, mas é linda, uma cachoeira. E ao pé dessa cachoeira tem umas tocas com inscrições, desenhos no pé. Se você chegar lá, você vai encontrar essas tocas, esses abrigos rochosos, todo riscado. Maria esteve aqui, João esteve aqui, sabe? Desenharam casinhas com sol, sabe? Fizeram, riscaram. E numa dessas viagens tinha chovido muito. Eu estava, inclusive, com uma pessoa de Morro Chapéu, que é um guia turístico. E é meu amigo, ele estava comigo na hora que eu estava nessa toca, e eu achei uma ossada humana. Uhum. A princípio, eu achei que era até uma ossada pré-histórica. Mas aí eu não podia tocar, porque quem está pesquisando, eu não sou arqueólogo, não posso tocar em nada, não posso escavar, não devo, nem quero. Eu apenas vi essa ossada. Um tempo depois eu levei um dos meus professores que fizeram parte da minha banca de dissertação, do professor Carlos Alberto, e ele foi lá, olhou e disse, não, essa ossada aqui é recente. Está lá, até hoje, uma ossada humana. A gente não sabe o que aconteceu, a gente não tem história, não sabe quem ou o que aconteceu ali, né? Ou quanto tempo tem. Pode ter, quando a gente fala recente, pode ter um século, né? Aham, sim. Porque a gente pode ter sido um garimpeiro que ficou ali há 40, 50 anos atrás, ou um século atrás, e passou por algum momento isso, e uma cobra picou, ninguém sabe. Verdade. O que eu estou dizendo é, o abandono desses locais está provocando uma destruição. Uhum. A gente sabe que tem um parque estadual do Morro do Chapéu. Mas quem trabalha nesse parque? Tem diretor, tem gerente, tem alguém que... Quer dizer, você nomear um parque é fácil. Botar placa na pista, sabe? Zona proibida, tal, isso é muito fácil. O problema é gerir o patrimônio. Uhum. Chico, não está gerido. Não tá fácil, não. Deixa eu abraçar aqui a minha amiga Ciara Mendes, Luane também chegando aqui, Jaine Oliveira, CDL de Morro de Chapéu tá aqui acompanhando a gente, Magnólia Silva, turma do Instagram, minha comadre Cléo, lá em São Paulo, também nos assistindo. O Márcio Garcia chegou com uma pergunta de comunicação aqui, mas antes dela, minha amiga Lai Souza também aqui pelo YouTube, e a turma do Instagram, Facebook, YouTube, comentando, questionando, saudando, enfim. Chico, quando você fala do Parque Estadual, você sabe que Morro de Chapéu é a caixa d'água da Bahia. É Morro de Chapéu que alimenta, né, junto com o Paraguaçu, advindo lá do Alto da Chapada, Salvador, Pedra do Cavalo, essa ponte grandiosa na chegada de Feira de Santana são águas nossas aqui, né? E Morro de Chapéu também tem a possibilidade de, somado às cidades da região, como já está acontecendo com Orolândia, com Várzea Nova, com parte aqui de Cafarnaum, Jacobina, se tornar o maior parque eólico da América Latina, quiçá do planeta. Nós já temos informações, eu hoje faço parte da CDL e, por consequência, do Conselho de Acompanhamento do Empreendimento, Conselho do Meio Ambiente Municipal, enfim, e a época da chegada das empresas eólicas para Morro de Chapéu, eu dirigia a rádio comunitária aqui em Morro de Chapéu. E nós travamos uma batalha aqui foi quando o então governador, hoje senador Otto Alencar, ele extinguiu o parque. O Wagner era governador e foi uma viagem à China, não sei. E o Otto baixou, extinguiu, tirou o decreto, né, que dava vida ao parque estadual, ao menos no papel. E nós aqui travamos uma batalha grandiosa, liderada pela rádio comunitária, trazendo aqui os promotores de Jacobina, ligados diretamente à questão ambiental, enfim, e revertemos o processo. Revertemos o processo legal,
no papel, mas o que você acabou de dizer é uma realidade nua e crua. A preservação, a preocupação com essa situação, né, está, infelizmente, ainda distante da realidade. Os guias têm se preocupado bastante, as falas são muito bonitas, mas a realidade não traduz aquilo que é de tão grande quanto a beleza de Morro de Chapéu. Isso se estende não só às pinturas rupestres, mas aos nossos monumentos naturais, Cachoeira do Ferro Doido, Gruta dos Brejões, Agreste, Ventura, que já é um monumento histórico natural. Enfim, há vários pontos de estudo de estudantes do Brasil inteiro, de diversas faculdades que aqui vêm conhecer o que Morro de Chapéu tem para oferecer. E que bom que você também retratou isso, e que norte interessante que você deu seu trabalho de conclusão de curso, não exatamente do jornalismo, né? Desta feita foi Mestrado. mestrado. Sou mestrado na área de memória. Muito bem. O Márcio Garcia é um colega nosso de rádio comunitária aqui também. Fui diretor dele. Hoje ele está... Pense no diretor chato, Chico. Eu. E na primeira reunião... Não diga isso. Não diga que aprendeu comigo. Não, eu não quis fazer essa relação, mas já que você fez, brincadeiras à parte, quando nós fomos convidados a vir dirigir a emissora comunitária, uma situação semelhante a essa que você colocou da RBM, e na primeira reunião ali, 15 pessoas, 18 pessoas reunidas na sala, né? Você tinha igrejas que também que tem horários nas rádios, enfim, e eu dizia, gente, olha, eu não estou aqui para agradar ninguém, sinceramente, eu fui convocado aqui para fazer rádio, e eu vou fazer rádio. A Rádio Diamantina precisa botar o seu nome à frente, tem uma credibilidade a ser mantida e ampliada, e não vou me importar se ninguém me chamar de chato. Pode ficar à vontade, eu sou chato, eu sou Caxias, eu sou cobrador. Você tem uma ideia, eu trabalhava na Ciência do Povo na época, né? E o fone de ouvido era o dia inteiro acompanhando a programação da rádio. O locutor dava uma beliscada errada lá, o telefone... Cara, o que foi? Márcio Garcia testemunha disso aí. O que foi que aconteceu aí? Sábado, domingo, feriado, eu não consegui acompanhar tudo porque é humanamente impossível. Mas o que eu conseguia acompanhar, eu acompanhava. E isso deu frutos à época, inclusive para os desafetos políticos, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. A CDL está informando aqui que tem reunião amanhã às 18 horas com a prefeita, incluindo o Conselho Pastoral Paroquial, padre, pastores e representantes de setores do comércio. Olha que notícia interessante aqui para Morro de Chapéu. Vamos à pergunta do Márcio Garcia. Pergunte para Chico o porquê as rádios hoje em dia querem ser rádio-TV, ou seja, quando se mostra o rosto do locutor, perde o encanto. Para mim, não acho legal. Qual a opinião sua e dele? O velho mistério do rádio, né, Chico? As pessoas ficavam ouvindo a voz do Chico Lagedinho, imaginando aquele cara deve ser Tarcísio Meira, Tom Cruise. Aí quando chegava no estúdio, olha o susto. Eu tenho uma história para contar sobre isso interessante. Um senhor aí da região de Barra do Mendes tinha muita vontade de me conhecer. Ele só conhecia minha voz, né? No horário de meio-dia e tal. Ele foi até a rádio, saiu de casa, saiu até a rádio para me conhecer. Quando eu desci as escadas para falar com ele, ele olhou para mim e disse: mas é essa porqueira mesmo? Então acho que é mais ou menos isso, né? A magia do rádio é que você vende sua voz, e a pessoa é como ler um livro, a pessoa imagina todo o restante da cena. Quando você exibe a tua imagem no rádio, você vai para a internet e faz um programa com gravação e mostrando você falando, você tira sim a magia. Tira sim. Mas infelizmente, Márcio, né, que perguntou? Sim. Márcio, infelizmente, a fila anda, o mundo muda. E a gente tem que, de alguma forma, se acomodar com essas mudanças, né? A comunicação é uma ferramenta muito ágil,
Uhum. E você não pode perder a instantaneidade da informação, você não pode perder a força de uma imagem. E termina assim, só para lhe deixar situado, Márcio, jornal. Quando disseram que o jornal físico, o jornal aquele com folhas, que ele ia sair, ia deixar de existir, uma pessoa muito amiga minha disse o seguinte: jamais o jornal deixará de existir, porque as pessoas têm prazer de, aos domingos, comprar um jornal e ficar folheando para ver a notícia. E para ver ali os artigos, eu falei, não, vai mudar, porque essas pessoas que gostam de ver o jornal de domingo, elas também estão ficando velhas e vão passar para frente. Elas, infelizmente, não são eternas. Uhum. E a geração que vem, ela não quer folhear jornal no sofá de casa de domingo. Ela quer a notícia instantânea, resumida, curtinha, Verdade. na Rápido. mão. Automático. Não é? A Sandra Lopes está rindo aqui do seu caso. Eu acho que aconteceu com você também, Sandra. Essa coisa de alguém chegar lá no estúdio e achar que não era você. E comigo aconteceu também. Aquela época eu era magrinho, né? Esguio. Hoje, aquela época eu pesava 64 quilos, hoje eu peso 98. E uma senhora. Eu fiz o AM lá em Barra do Mendes, depois fiz a AM aqui em Morro de Chapéu, na Rádio Ferro Doido, onde hoje está a Rádio Brilhante. E o nosso diretor da época, o doutor Fernando Pereira, já inclusive o convidei também a vir participar aqui da live. Estou aguardando marcação de dia e tal. Acho bom a gente resgatar essas coisas que nos marcaram, enfim. E ele não gostava, tal qual o Chico Lagedinho, de que o ouvinte ficasse no estúdio junto com a gente, porque podia atrapalhar, tirar a atenção, enfim. Mas eu, vez por outra, eu infringia um pouco essa regra. E essa senhorinha ficou a manhã inteira comigo, Chico. Eu era operador de áudio das 5 da manhã até as 8h30. Entrava meu programa no ar. Douglas Sampaio, boa noite. Lide Sampaio, boa noite. E essa senhorinha ficou a manhã inteira comigo no estúdio. Quando eu terminei meu programa, que ia começar o jornal, eu ia almoçar e voltava porque eu fazia o esporte também. Então, eu perguntei, minha senhora, a senhora queria ver alguém, queria falar com alguém, porque a senhora está aqui a manhã todinha acompanhando a gente. Ela disse que é verdade, é o que aconteceu com ela. A Sandra está aqui confirmando. E essa senhorinha disse, eu vim ver Léo Ricardo. Eu digo, não é possível. A senhora me acompanhou a manhã inteira no ar e não descobriu que sou eu, Léo Ricardo. Ela disse, não, senhor. O Léo Ricardo que eu escuto lá na roça é um veinho, baixinho, barrigudo, careca. Eu digo, tá bom, tá, deixa quieto, mas eu sou o Léo Ricardo. A imagem que a voz passa, né? É algo fantástico. E Sandra diz aqui que está com 47 quilos hoje, está com a metade, né? O Humberto Barroso traz aqui uma colocação interessante, Chico. Conhecemos Nier Guidon. Ela foi nossa convidada em Salvador. O problema é o descaso que se tem em todos os âmbitos governamentais com nossos sítios arqueológicos. Chico tem e está coberto de razão. Parabéns, Chico. Quero só acrescentar aqui para você comentar. Aqui em Morro de Chapéu reside hoje a professora Jussara Becker, gaúcha e autoridade também em arqueologia a nível latino-americano. Já conversei com ela sobre alguns assuntos e ela cita Nied Guidon nas suas falas, né? Inclusive traz assim um assunto que talvez Chico já conheça e que a gente precisa trazer à tona, que é o DNA mitocondrial. Rapaz, me chamou assim, me despertou a atenção de forma fantástica. Além de contarmos aqui também como colaborador da nossa live, o doutor Antônio Dourado, uma sumidade, né, autoridade aqui em Morro de Chapéu, e colega de trabalho do seu amigo Carlos Echevarne, que certamente contribuiu também para o seu trabalho, né? Eu sou Carlos Echevarne, fez parte da minha banca. Eu o conheci antes de fazer a dissertação. Eu estive com ele em Salvador, na UFBA e tal, e criamos uma relação de amizade. Eu e a equipe dele, ele e a equipe, quando eu convidei para fazer parte da minha banca, ele aceitou na hora. O professor Carlos Echevarne é talvez na Bahia quem mais pesquisou o Morro do Chapéu. Claro, eu não estou aqui tirando a qualidade de pesquisa de outros, né? Uhum. Mas assim, como mais recentemente as possibilidades, as ferramentas são melhores,
o professor Carlos fez um projeto, e nesse projeto ele usa uma equipe bastante grande, né, de pesquisadores, de arqueólogos. Ele conseguiu aprofundar bastante essa pesquisa em arqueologia, que não é minha área. Eu não sou arqueólogo, né, eu sou pesquisador, jornalista, né, mas não sou arqueólogo. Então, nessa área de arqueologia, o professor Carlos Echevarri, ele realmente, na Bahia, domina um conhecimento muito grande, principalmente do Morro do Chapéu. É pena que ele faz o material, faz algumas reuniões nas comunidades, inclusive aí em Tarefa, essa região e tal, distribui alguns livretos, mas o trabalho dele não é bastante, não é divulgado o suficiente. Como a professora Jussara Beck, que você falou agora, eu não a conheço, né? Mas já li sim alguma coisa e lamento, né, que ela não esteja engajada, né, possivelmente porque não a convocaram para isso, né, para a gente fazer um trabalho melhor aí sobre a APA de Morro do Chapéu e sobre o Parque Estadual de Morro do Chapéu e as suas pinturas rupestres. Tão bom, ela morando aí, ela poderia fazer um trabalho espetacular. Claro que ninguém consegue fazer sozinho. Sim. Mas ela conseguia agregar pessoas da comunidade, né? Algumas iniciativas eu já vi aí, inclusive de treinamento de alguns rapazes. Uma vez eu estava na Lagoa da Velha, observando as pinturas rupestres, e eu me deitei no chão para ver, porque tem algumas pinturas que são desenhadas numa região bem escondidinha, tal. A pessoa queria apenas ritualizar, possivelmente, e não queria que fosse visível a todos. E eu estava deitado debaixo de uma laje para observar essa pintura. Passou um rapaz de Morro do Chapéu, numa bicicleta, no caminho de areia ali. Ele parou a bicicleta dele, aí chegou próximo de mim e disse: olha, o senhor não pode tocar na pintura, porque suas mãos têm gordura, e a gordura de suas mãos pode danificar a pintura. Eu saí debaixo da pedra, agradeci, ele seguiu viagem. Eu não me identifiquei, não disse ele que sabia, porque eu achei fantástica a postura dele em me alertar para que eu não tocasse. Então, a gente vê que alguma semente foi plantada. Sim, verdade. Nós temos aqui, Chico, de saudosa memória, eu não sei se você certamente conviveu com ele, o irmão Delmar Lopes, já não está mais entre nós. Sim. Acho que você o conheceu, até porque era um ambientalista inveterado, alguém que defendia com unhas e dentes muitas situações que a gente vive por aqui. Só abraçar aqui Edith, Rayan, Vandilda Martins, Carlinha Arara chegaram por aqui. E o Márcio Garcia tem mais uma pergunta, eu vou emendar a minha, mas antes deixa eu falar só sobre o irmão Delmar. Quando você fala da semente, o irmão Delmar, e eu sou prova viva disso, ele trabalhou aqui à época com um grupo de 250 crianças, meninos e meninas. Nós aqui próximo à sede de Morro do Chapéu, o Morrão, a serra aqui do Vale Ouro, ali o próprio Poço do Homem, que fica aqui já na saída para Salvador, e outros pontos, a gente visitava nos finais de semana. Cada um levava sua mochilinha com seu lanche, enfim, e lá ele fazia uma caça ao tesouro para a gente poder conhecer o lugar, mas ao final do dia, ao final do brinquedo, vamos coletar o lixo e levar para casa. Irmão Delmar, a gente vai levar o lixo para casa? Ele disse: sim, esse lixo não é da natureza, não pertence à natureza. Esse lixo pertence a nós que trouxemos e a gente vai levar para ele ser depositado no local adequado. Aqui a gente não tira nada. Aqui a gente veio apreciar o que ela nos oferece de bom. A Sandra disse que os 47 quilos era na época da IBM. Hoje ela deve estar com 70, mais ou menos. Tem tempo que eu vi a Sandra. Bom, Chico, a pergunta do Márcio, eu engatilho a minha junto, porque assim, nós estamos na era digital. O próprio rádio AM, que foi nossa escola, e que nos permitiu, óbvio, depois de uma boa passagem por um colégio que nos desse um conhecimento da língua portuguesa, nos permitisse fazer uma boa redação, nos permitisse dissertar como aqui estamos, dissertando sobre vários momentos, sobre várias situações, enfim. O AM nos dava aquela liberdade de opinião com tempo para falar.
Hoje é tudo sintetizado. O locutor normalmente entra no ar e diz a hora certa, um bom dia, uma boa tarde, boa noite, e você curte agora fulano de tal. No jornal, não, às vezes se alonga um pouco mais, enfim. E a minha pergunta vai direcionada a isso. O fim, praticamente, decretado do rádio AM. Não na sua existência, porque ainda há rádios AM mais digitalizadas. Né? Mas o fim desta essência da condição de falar com propriedade sobre os assuntos mais diversos. E o Márcio engata a pergunta assim. Pergunta se ele acha que está errado ou certo a Globo colocando locutores e locutoras com vozes que não são graves, as famosas vozes padrão, né? Quando temos o incomparável Dirceu Rabelo com 74 anos, mandando muito bem. Veja, começamos a falar alguns minutos atrás justamente sobre essas nuances de mudança, né? Uhum. Mas a Globo, ela tem o que eles chamam padrão, padrão Globo. Eu falo com alguma propriedade disso porque eu trabalhei na TV Subaé, eu era repórter cinematográfico, que é uma afiliada da Globo. Uhum. Então, eu trabalhei e conheço bem essa postura da Globo com relação aos seus padrões. Né? Uhum. São padrões que, para você quebrar um padrão de uma imagem, quebrar o padrão de um movimento de uma câmera, é muito complicado. Se você fizer isso, não tiver no manualzinho, você é repreendido, sua matéria não vai para o ar. Né? Então, esses padrões que a Globo cria, inclusive a crítica é muito comum, que os locutores da Globo têm um padrão de sotaque carioca. Uhum. Você não vê, quando você vê alguém com sotaque paulistano, por exemplo, você estranha, porque a Globo tem um padrão de sotaque, que ali entre o carioca e o paulista, mas ela tende ao carioquês, né? Digamos assim. E esse padrão, por mais críticas que se faça, não muda. Quando ela começa a colocar essas vozes sintetizadas, importadas, é um sinal de mudança, né? Porque o público tem forçado. Você pode ter certeza que a Globo não faz uma mudança de postura se o público não começar a empurrá-la. Todo mundo imagina que as mídias fazem a cabeça das pessoas, mas o inverso também é verdadeiro. A Globo passou mais de 10 anos tentando colocar tênis como sendo um esporte popular. Inclusive, aos domingos havia a transmissão, depois do Fantástico, de jogo de tênis. Não sei se você lembra disso. Sim. Chegou, ela não conseguiu encaixar isso. Aí ela voltou atrás, tirou. Né? A música sertaneja brega, chamada, ela só chegou a ser tocada na Globo, ela só chegou a virar programa de televisão com artistas sertanejos, no momento que a força da enxurrada era tão forte que a Globo estava com medismo. Uhum. Então ela começou a ceder. E é assim que ela funciona. Esses padrões são impressionantes. Eu não tenho como falar aqui que é muito longo, é muito tempo, a gente vai demandar tempo, viu, Márcio? Mas eu trabalhei lá e sei como funciona. Por exemplo, só para ilustrar rapidinho isso que eu estou dizendo sobre o padrão Globo, você pode ouvir em qualquer emissora do Brasil, ver na televisão do Brasil, a notícia de um suicídio. Você só não vai aí na Globo. A Globo não permite que a gente noticie um suicídio. Aí você pergunta, e por quê? O que é que tem? Tem que a maior parte das pessoas, quando se suicida, deixam cartas que querem exatamente serem reconhecidas, serem lidas, serem publicitadas. Uhum. No momento em que você faz isso, você dá uma oportunidade para que alguém diga, olha, o suicídio vale a pena. Se eu me suicidar, eu vou deixar uma carta, vai sair na TV, vai sair no rádio. A Globo não permite. Se a pessoa cometeu o suicídio, a Globo diz que morreu. Mas não vai dizer como foi o suicídio, nem que deixou carta.
para não incentivar essas barbáries. Porque o suicídio é um assassinato, só que é um auto-assassinato. Mas Eu acho que tem situações que a gente precisa usar os velhos adágios populares, onde eu costumo usar muito a situação de que o que é bom dura pouco, mas não concordo. Eu costumo remendar esse adágio de que o que é bom dura o tempo necessário para deixar um gostinho de quero mais. E a gente percebe naquele velho adágio de que não se joga pedras em árvore que não dá frutos, ele se diz muito, ele se volta muito para o que a Rede Globo Televisão faz, não pela programação em si. Não estou defendendo a programação, porque programa A é bom, programa B não presta, incita isso. Não. Mas é pelo que você acabou de colocar. Pelo padrão de qualidade. Sabe? Serve de espelho para praticamente todas as demais. Trazem algo de novo, tem a obrigação de trazê-lo. Mas isso vem para o rádio, Chico. Imagine você, nós na IBM naquele tempo. A frequência era 1480, era? Era. 1480, né? Gente, olha só, nós estamos falando, Carla, boa noite, Ramona Oliveira, boa noite. Nós estamos falando de um trabalho de 30 anos atrás. Perfeito. Né? Meu filho, que vai me dar meu segundo netinho, terceiro, na verdade. Já me falou hoje, está discutindo lá se o nome vai ser Abraão, Simão, enfim, mas já confirmou, já fez a ultrassom que é menino. O meu filho mais velho, está em Goiânia, vai fazer 27 anos. Vai ter o primeiro filho. O segundo mais velho, que vai ter o segundo filho agora, está com 26. Então, eles são posteriores ao tempo que eu convivi com o Chico Lagedinho, para você ter uma ideia. E a gente precisa ter esta noção do tempo e do espaço, mas sem perder a referência. E a nossa referência daquela época não tinha como não serem as emissoras de Irecê. Chegaram primeiro, mas aí tinha o tempero do Chico Lagedinho. Inclusive, até hoje, eu tenho ouvintes do meu programa, Chico, que eles pedem Vivência de Jorge de Altinho, que você adora. Adoro. Né? E eles fazem questão de oferecer para mim, porque eu aprendi a gostar com você. Eu aprendi a conhecer Jorge de Altinho com você. Aprendi a conhecer o trabalho de Nando Cordel com você. Aprendi a conhecer, a desvencilhar um pouco esse rompante sertanejo daquela época, que realmente era muito intenso. E nós recebíamos o disco, o Long Play Mix, né? Ou raramente um compacto com sertanejos. Já era mais enfim. Mas você conseguiu imprimir esta musicalidade diferenciada e com um toque seu, que era apimentado por opiniões, por editoriais, por discussões à época voltadas para o momento de Barra do Mendes e voltada para o país, né? Nós fizemos juntos, e você fez parte dessa situação, nós fizemos juntos o impeachment de Collor. É verdade. Nós fizemos muito barulho na emissora favorável a esse impeachment, não sei se você está se lembrando disso. A Sandra comentou aqui agora: minha admiração é tão grande por Chico Lagedinho que não consigo fazer uma pergunta. Parabéns, querido, pelo seu mestrado mostrando o nosso Nordeste. Rapaz, eu ia mandar o link do aplicativo para você entrar na live, não quer nem fazer pergunta para Chico. É brincadeira, viu? Mas o Márcio Garcia não perde tempo, não. Ele manda outro aqui. O que você e Chico acham da voz do Liceu Rabelo? Maravilhoso. Eu gosto. Muito. Muito. A gente que vive na comunicação, a gente obviamente usa essas referências e não há como não buscarmos a referência da eloquência, da capacidade de nos mover pela emoção que a voz passa, do Dirceu Rabelo, do próprio Cid Moreira, né, Sérgio Chapelin, Luciano do Vale, de saudosa memória, né, Osmar Santos. Luciano do Vale era talvez o maior do país. Né? Osmar Santos. Osmar. Tiro lá. Eita coisa boa, né? Assim, então. E aí vieram, a Sandra é exemplo disso, as vozes femininas, Chico. Como é que a gente percebe a voz feminina no mercado daquela época para o mercado atual? Porque, assim, são preciosidades e muitas vezes elas são escolhidas porque se aproximam do timbre masculino e eu não concordo com isso.
Inclusive Sandra tinha uma voz bem grave. Sandra não tinha uma voz que se aproximasse do timbre masculino, muito pelo contrário. A voz de Sandra é bem grave, é uma voz bem delicada como ela é. Sim, Tá? sim. Ela é muito meiga e a voz dela era meiga. Fazia contraponto à sua voz, que era uma voz mais... Desculpa, eu falei que a voz de Sandra era grave e aguda. A sua voz, sim, era mais grave, tá? Era uma voz mais impostada, vamos dizer assim, bem característica de uma época. Sim, tá? sim. Você vê que durante muito tempo o locutor de FM ele fazia uma voz estranha, parecia que estava engasgado, um negócio estranho. Sentado no trono. Ele tinha que fazer uma importação de voz diferente do locutor de AM. Por que isso? Vá entender, né? Mas durante muito tempo foi uma escola de locutor de FM, né? Fazer firula com a voz, né? Para ser diferente. Mas a voz feminina, ela ganhou espaço ao longo de algumas décadas, mas não foi porque, por nada não, como eu disse a você, a enxurrada é muito forte, e a mulher foi ganhando espaço. Graças a Deus, a mulher ganhou espaço. Sabe? Eu sou pai, eu sou avô de mulheres, eu tenho esposa, eu tenho mãe, e tenho muito orgulho de vê-las tomando decisões à frente de alguma coisa, sabe? À frente das suas próprias vidas. A mulher deixou de ser apenas aquela voz bonitinha do rádio, ela tem opinião, como Sandra tinha, né? E isso, o timbre da voz não faz muito diferença não, mas o que faz mesmo é o empoderamento da voz. Sim. E acredito que a gente acrescenta isso em algumas situações que são indispensáveis, independente do timbre que você carrega, você precisa ter a capacidade de fazer as pessoas compreenderem o que você fala, não só no contexto do que você coloca, mas também pelo que a sua voz transmite. Tem que ter... A audição tem que ser boa. Não adianta a gente... Não a audição de quem ouve, a capacidade de ouvir, mas a condição de oferecer uma boa audição precisa ser boa também. A Sandra pergunta aqui como é que você percebeu a voz dela naquele teste horrível que foi o dela. Bem, não foi bem a voz, mas exatamente isso, a independência dela, a postura independente dela, né? Na entrevista com ela, a gente sentia que Sandra tinha como dominar uma hora de programa sozinha. Porque você fazer um programa de 1 hora não é fácil. Não é só passar música. Você passa muito de você mesmo. Sim. Não é? A música diz isso. Pois não. Não, a própria música que você toca diz isso. Diz sobre você. Né? Então, você segurar um programa de 1 hora todos os dias, é preciso você estar empoderado, ter certeza de que você tem suporte para essa pressão. E quem faz rádio sabe, quando chega em casa, os nervos estão a flor da pele, porque você está ao vivo, falando, e às vezes você diz o que não deveria ter dito, você se arrepende do que disse, mas o que você disse está dito, não tem mais jeito. Já foi. Né? Palavra dada não volta, né? Comercial Santos aqui com a gente, Lucenir Dias também. O Márcio Garcia faz uma última pergunta para a gente poder fechar também o bate-papo. E eu vou compartilhar com o Chico, porque eu também tenho opiniões, tenho nomes e tenho colegas que eu trabalhei e que admiro também, como a Sandra foi. Eu disse a ela, convidando a participar da live, digo, a sua voz é doce, sua voz é tranquila, é suave. Né? Aí ela disse que você a ensinou a ser firme. E o Márcio pergunta, em sua opinião, Léo, qual voz feminina de locução que você achou ou acha a mais bonita e com uma ótima dicção? O Márcio trouxe a expressão que me faltou. Para você ser claro, ter uma boa dicção é fundamental também para isso. Destacaria, Chico, alguma voz feminina da época ou do momento atual? Não. No nosso tempo, você sabe, as vozes de destaque das AMs eram vozes masculinas. Né? Eu não me lembro se nos anos 80 tinha uma voz feminina forte no rádio, não lembro. Eu realmente, desculpe se é uma falha de memória minha,
mas eu não tenho certeza. Eu fui garoto, fui adolescente, ouvindo Haroldo Barbosa, Uhum. né? Programa de Haroldo Barbosa, era aquela voz masculina impostada, parecia que estava rezando. Aham. Eu conhecia essas vozes masculinas e depois, no tempo da rádio, da RBN, eu não lembro nenhuma voz feminina que me causasse algum destaque. Não lembro realmente, a não ser de Sandra. Né? Era a voz que a gente adorava de ouvir. Exato. A gente conviveu aquela época nas rádios de Irecê com a Cíntia Fênix, que ainda está no rádio hoje. Lembro. Né? Lembro. Ela hoje faz parte da nossa equipe lá da Rádio Clube de Jacobina. Eu tive a felicidade de lançar algumas vozes quando fui diretor aqui e em Várzea Nova. Muitas colegas do rádio, inclusive a Aline Miranda hoje está na TV. E é nossa convidada para uma live próxima aí, na TV Oeste. A Aline Miranda é de Várzea Nova. Aqui a Juliana Nunes, aqui em Morro do Chapéu. A Lígia Lani está lá na Rádio Serrana de Jacobina. Trabalhei com Romilce Reis, na Rádio Jacobina FM. Mas sempre vozes muito próximas ao timbre masculino. Né? Não eram vozes que se destacavam por conta do que você acabou de colocar em relação a Sandra, não. Né? A docilidade e a opinião própria, firme, não. Era o padrão da voz masculina que se transferia para o feminino naquela época. Aí surgiram vozes muito, muito fortes, muito, muito interessantes e tive a oportunidade de trabalhar. KKK, a rapidinha que não tinha a ver com a M. Você realmente ouvia mais FM, então a sua escola não foi o AM, né? Então é algo que você teve que assimilar. Você tinha que estar ao vivo com a gente aqui, Sandra. Você não tinha que estar aí só digitando nada, não. Chico, eu não sei, a gente precisa reeditar esse encontro, traçar uma pauta diferente. O jornalismo me desperta muita curiosidade no seu contexto de formação, né? E eu acabei militando para o lado do marketing, né? Foi a minha formação. Olha, chegando aqui um amigo de Morro do Chapéu que também faz rádio, mas é mais nessa linha do que você acabou de colocar. Não tem a voz, mas tem o conhecimento e a capacidade de transferi-lo. Primeiro, a Sandra diz, generosidade chama-se Chico. E o Josemar Bento, aqui em Morro do Chapéu, nós o conhecemos como Balili. Militante do SUS, né? Nosso colega de trabalho em rádio, a gente fazia um quadro às sextas-feiras, aprendendo por música. Ele trazia, um exemplo, a gente pegava a vivência de Jorge Altinho e ia entender o contexto da letra, né? Trazer para a nossa realidade. E aí ele gostava muito de trazer, gosta muito de trazer Zé Geraldo Azevedo, enfim, nessa linha. A Sandra disse que não aguenta falar hoje, essa desculpinha antiga. O Balili diz assim. Wilson Aragão, quando falar em alguém, lembra sempre de Wilson Aragão, uma das vozes mais marcantes desse país, viu? Uhum. Sou apaixonado por Wilson Aragão. E o Balili faz a seguinte colocação. Uma pena que grande parcela das FMs não utilizam o seu espaço para educar. Ainda ouço muito AM, pois é uma prática de 40 anos. As FMs se igualam na sua grande maioria, são muito próximas. E o Márcio quer saber como faz para tirar a DRT. Hoje em dia precisa fazer o curso de faculdade, para você ter... Né? Ainda há o sindicato que pode te ajudar nesse sentido. Você ia falando, Chico, e eu acabei interrompendo, perdão. Não, é isso mesmo. Falando em música, você falou em Jorge Altinho, em Zé Geraldo, e eu lembrei de Wilson Aragão. Inclusive, o Wilson conhece muito a nossa região, Morro do Chapéu, toda essa região que ele é, inclusive, da região ali, antes de Curitiba. Não sei se você está a par do trabalho de Wilson Aragão, mas ele tem uma capacidade criativa ao ponto de ter sido cantado por Raul Seixas, né? Uhum. Foi a época, segundo ele me disse, foi o momento que ele ganhou mais dinheiro na vida. Ele não sabia o que fazer com tanto dinheiro que ele ganhou, né? Uma única música que Raul Seixas gravou dele, né? O Wilson Aragão, eu conheci pessoalmente, eu trabalhava como diretor de jornalismo da TV Universitária, aqui da UFES. Na verdade, eu era só essa diretoria era de um amigo chamado Anchieta Neri.
E ele me colocou no lugar dele porque ele não parava. E eu ficava substituindo a Anchieta. Digamos assim, eu era o gerente de jornalismo. Era eu quem revisava texto, eu fazia de tudo, né? E aí o Wilson Aragão foi conhecer a emissora e entrou na minha sala e queria conversar comigo sobre a possibilidade de gravar uma entrevista. E eu, conversando com ele, disse, por que é que a gente não grava um clipe? Ele disse, porque clipe a gente vai ter que marcar uma agenda, se não fazer hoje. Aí convidei um cara que era diretor de imagem, né, da TVU, Alencar Cerqueira, e nós dois pegamos as câmeras e fomos fazer um clipe com o Wilson Aragão, no fim da tarde, num povoado chamado Pé de Serra. Fizemos o clipe, e esse clipe foi veiculado não só em vários lugares, tipo internet e tal, como ele usou como pano de fundo na apresentação que ele fez no Pelourinho, nos anos 2000. Né? Esse clipe você pode, inclusive, ver. Você pesquisar no YouTube, o nome da música é Clara. E nós gravamos esse clipe. O clipe geralmente demora 3, 4 dias, nós gravamos em uma tarde. Ficou muito bom. Ficou muito bom. O nome da música é Clara, de Wilson Aragão. Se você pesquisar no YouTube, você vai achar a música. Com certeza absoluta, você vai achar o clipe. E ele até hoje, quando ele encontra com um amigo meu chamado Raul, ele diz, rapaz, aquele foi o melhor clipe que fizeram comigo na minha vida. Recomendo, quem não conhece, ele tem muita música que situa a nossa região. Como eu sou quase morrense, né? Meu avô era do Morro do Chapéu, então eu me sinto bem à vontade em defender as bandeiras morrenses. Aragão, a gente teve a felicidade de encontrá-lo aqui nas ruas do Morro. Festa do Divino, salvo engano. Eu abri o clipe aqui agora. Tô vendo aqui o pessoal puxando água na cacimba, Aragão com o violão no chão no bar ou na igreja do vilarejo, alguma coisa assim. Exato. Tem uma história aí. E aí, Aragão é poeta regional. Aragão, ele tem o seu pai também como poeta de cordel. E a gente envereda nessa linha, Chico, no programa de rádio. Nós temos um programa aos sábados e domingos voltado para o público rural. E a gente tem que ter lá um quadro intitulado Poesia Rural. Nós vinhetamos esse quadro com um verso de rodeio de um colega nosso de rádio que hoje está em Minas Gerais. Foi meu pupilo na rádio comunitária de Vazia Nova, Gesias Figueiredo. Gostava de festa de gado e tal. Eu digo, vou fazer um verso, vou criar o verso e você vai colocar voz para mim. Só dirigir e tal. Essa vinheta deve ter mais de 10 anos. Né? E é nessa linha. A gente tem que tocar algo do regional. Uma poesia de Wilson Aragão, uma música, enfim. Tem que nordestinar a coisa para poder mostrar muita coisa boa que está aí escondida, guardada e que as rádios quase não mostram mais hoje em dia, né? Essa história desse clipe aí tem uma história. Eu não sei se eu vou cometer alguma infidelidade ao contar ela, mas quando a gente está historiando aqui, quando nós planejamos fazer esse clipe à tarde, a gente precisava de uma figura feminina, precisava de ter uma Clara, que era a personagem da música, né? Sim. E entrou uma estudante, uma aluna de história, na sala, que foi para conversar com um colega que era Raul, meu amigo, e ela era muito bonita, muito. Quando eu a vi, disse, você vai com a gente fazer o clipe. E ela foi, com a maior boa vontade. Ela foi improvisada num clipe no fim de tarde. Arranjamos uma roupa, as carreiras, que tinha lá uma área na web que tinha algumas fantasias, arranjamos uma roupa bastante típica para ela e tal. E ela foi gravar. Só que ela, muito bonita, e teve alguma cena desse clipe que parecia que o Wilson namorava ela e tal, e se aproximou como se fosse beijando. Esse clipe eu tive que fazer 2 cópias para o Wilson. A primeira, a digníssima esposa dele quebrou com ciúme. Ai, ai. Mas essa história foi muito engraçada, porque ele me ligou muito agoniado,
porque ia fazer a apresentação no Pelourinho e a mulher tinha quebrado. Na época não era. Ela quebrou o vídeo, o cassete, né? Cassete não. O VHS. O VHS. Aham. O Márcio pergunta se você conheceu o Renato Andrade aqui de Morro de Chapéu, comunicador. Acho que não. Acho que não. E pede para que você o ouça na Rádio Diamantina pela internet aos domingos, 12h30 às 14 horas. Será um prazer. Eu preciso agradecer por você ter tido essa boa vontade. Nós estamos há 1h30 no ar, Nossa. né? E a proposta é esta. Acho que a internet, com toda essa situação de pandemia, de lockdown, de home office, de trabalho em casa, de estar preenchendo o tempo, mas preenchendo de forma sadia, com informações boas, positivas, com histórias que nos enchem os olhos e que nos deixa muito felizes por revivê-las. Leide Nunes, boa noite, Adenilza. Câmara de Vereadores do Morro de Chapéu, assistindo a gente aqui através do Instagram, que bom. Só que no Instagram você só vê o Léo, você não vê o Chico Lagedinho não, viu? Aqui é só bastidores, tá? Lá no YouTube e no Facebook você tem a estrutura total do nosso canal. E deixar aqui aberto o espaço, eu propus a Sandra e proponho a você que nós consigamos reunir aquela equipe, quem sabe, cada um num canto, e a gente bater um papo aqui. Evandro, Geraldo, Wanderson, Sandra. Acho que não sei se Tio Zap ainda é vivo. Paulo Sodré. Deve ser sim. Gente boa, eu não tenho contato. A maior parte do pessoal da RBN eu perdi o contato. Pois é. Quem sabe 30 a gente anos, 30 anos é muito tempo. Pois é muita história para contar. Haja live, viu? O Leandro está aqui assistindo a gente, muito boa participação do Chico, muita história. A Itana Gomes também chegou por aqui. Chico, um grande abraço para você, para sua família que também está nos assistindo aí. A Sandra me disse, você não imagina o filho do Chico tá com 32 anos. O mais novo. O mais novo, exatamente. 32. Alex. E aí eu imagino o que a gente conheceu lá em Barra do Mendes, que eu não lembro o nome, é Alex, é? Alex, o pequenininho, você conheceu todos, né? Alex é o mais novinho. Era o mais novinho na época. Sim, né? Nós conhecemos todos, é verdade. Mas, sinceramente, eu digo não, a gente uma hora tem a oportunidade de revê-los, ou quem sabe na rede social, enfim. A Sandra está aqui agradecendo a lembrança de vocês, meu carinho a você, Léo e Chico. Está lá nos assistindo ainda de Barra do Mendes com toda aquela paciência que ele é peculiar. Quer dizer, pavio curto, na verdade, né? De repente explode. Né, Chico? Eu tenho uma neta que deve estar nos assistindo de 16 anos a fazer. Ó. E tenho meu filho mais novo que é Alex, são 5 netos. Uhum. A maioria deve estar nos vendo agora nesse momento. A maioria. Agradeço, viu, também pela atenção aí de todos. E a você, Chico, muito agradecido por ter aceitado o convite, por mais uma vez nos trazer esse aprendizado que você passa com a tranquilidade, assim, que não parece que está nos dando mais uma aula, mais um momento de conhecimento, e a gente fica muito feliz por ter tido a oportunidade de começar a vida na comunicação, especificamente para o rádio. Sob sua batuta, ser nosso padrinho no rádio, fico muito feliz por isso, e é bom a gente reencontrar pessoas que marcaram a nossa vida de forma positiva. Te agradeço de montão por esse momento de hoje, viu? Muito obrigado, boa noite para você, boa noite para Sandra. Sandra, Léo, amo vocês, muita saudade. Na verdade, ele sempre dizia isso, como filhos, isso para nós foi muito marcante. Um abração, fica com Deus. Muito obrigado, tchau, tchau.